Bom, galera, eu sou o Efraim, coordenador do MBL aqui de Marília, e hoje eu tô junto com o Denilson, ele vai falar dele mesmo aí. Meu nome é Denilson, eu sou policial militar aposentado aqui na cidade de Marília, veterano, como a gente costuma dizer, e atuo na área do controle social, na sociedade civil organizada aqui na cidade de Marília. Nós estamos juntos nessa briga aí pelos 13 vereadores. Aliás, estivemos juntos também em uma outra pauta que foi contra o aumento salarial aí dos vereadores, estamos tentando votar. E cada dia está sendo uma luta, né? Cada dia eles jogam mais para frente essa votação, enrola mais essa votação. Faz um resumo aí pra gente, o que aconteceu já, o que a gente está tentando agora, quais são os próximos passos. Veja, desde 2011 que organizações da sociedade civil vêm tentando fixar em 13 o número de vereadores na cidade de Marília. A lei atual da cidade fala 21. A sociedade, lá em 2011, já meditou sobre a questão do número de vereadores, decidiu pelo 13 e foi feita uma lei. Só que essa lei, ela cometeu equívocos formais. Digamos assim, a forma como ela foi feita não foi a mais adequada, a razão pela qual ela foi derrubada no Tribunal de Justiça. Nossa. Como ela foi derrubada, continua valendo a de 21. Diz que teve uma historinha de que tem que ter 2 dias para poder, Então, eu não entre uma tenho votação e outra. mais ou menos isso, mas eu não tenho um detalhamento sobre isso, porque eu não li a lei, né? Tem muita coisa que se fala sobre isso, alguns até usam isso para tentar dizer, como eu já ouvi isso textualmente, o vereador dizendo que o Tribunal de Justiça mandou ter 21 na cidade de Marília. Sim, já falou pessoalmente isso. Mas não é nada disso. Na verdade, o Tribunal de Justiça ele não entrou no mérito da questão, no número de vereadores. Uma falha formal foi identificada na lei e por conta disso ela foi derrubada. Como ela foi derrubada, a sociedade precisa trabalhar e construir uma nova lei. Né? Um projeto de lei alterando a lei orgânica do município. E foi isso que o presidente da Câmara Municipal, o delegado Dr. Wilson Damasceno, ele atendeu a essa necessidade da população de Marília, digamos assim, né? Mesmo porque ele já conhecia o histórico anterior, a população já havia se manifestado dessa maneira, e ele redigiu lá o seu projeto de lei. E esse projeto de lei está lá rodando na Câmara desde o começo do ano, ficou parado em comissão lá por um bom tempo na mão dos vereadores, porque É o projeto 1, né? um projeto 001-2018. Então, quando o pessoal voltou do recesso, no começo deste ano, 2018, o presidente da Câmara apresentou o projeto. E aí ficou lá parado muito tempo e nós, da sociedade civil organizada, começamos a perceber que se nós não nos mexêssemos, o negócio não ia andar. Digamos assim, né? Certo. Aí a gente começou a se mexer. Né? E acabou que foi posto em votação e foi aprovado em primeira votação, que fala, mas tem que ser 2 por se tratar, né? porque se trata de uma alteração de lei orgânica, uma coisa muito séria. É parecido com uma emenda à Constituição, né? A lei orgânica do município é como se fosse a Constituição do município. Então, tudo que você vai mexer nisso, você tem que ter um zelo maior. Então, a lei institui dessa maneira. E são 10 dias de intervalo, né? Entre uma votação e outra, 10 dias. Então poderia ser votado, a gente está gravando hoje no dia 3, que é uma segunda-feira, mas vai ser votado só na próxima sessão ordinária, que vai ser no dia 10, que é a semana que vem, a segunda-feira que vem. Então. O que a gente sente, né? Acho que o Denilson concorda comigo, é um descaso com a população que se organiza, encheu lá a Câmara dos Deputados, dos vereadores, encheu, lotou de gente lá e aí não votou. Depois, outra semana, de novo não votou. Então, a impressão que dá, não estou aqui acusando ninguém, não quero tomar processo dos nossos vereadores, mas a impressão que dá é que estão enrolando, de fato. Estão jogando para depois, para ser votado depois, para ser votado depois. A gente espera que seja votado no dia 10. Se não for votado no dia 10, tem o dia 17 ainda. Tudo bem. Mas depois do dia 17, entra em recesso a Câmara, né? E depois só ano que vem para votar. Então, aí, meu amigo, aí a gente vai a perder de vista de novo. E o projeto 1 não foi votado. Essa semana vai votar o projeto número 168, a diferença. E o 1 não terminou ainda. Sim, dizer que não foi votado acaba sendo injusto da minha parte, né? Claro que foi votado na primeira votação. Mas precisa terminar essa história, né? Não adianta deixar em aberto, votar uma vez, não votar a segunda vez, não cumprir com o que se espera, né? É um processo que às vezes alguns podem achar irregular, mas é um processo natural
que o presidente do órgão legislativo, seja Senado, Câmara Federal, deputados, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, o presidente paute. Porque o presidente, ele pauta aquilo que a sociedade exprime que é para ser pautado. Né? Porque não é todo projeto de lei que chega na mão do presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, no federal, que ele vai levar aquilo para o plenário, por mais absurdo que seja. Primeiro, manda para as comissões verem se aquele projeto não é absurdo, porque não é comum, por exemplo, mesmo na cidade de Marília, projetos de lei que violam a própria Constituição Federal, e o projeto é feito e na própria comissão ele já cai, não chega nem ao plenário da Câmara. Isso seja no nível municipal como federal. Então é natural que paute. Eu acho que também isso de pautar tem a ver com, de certa forma, a pressão da sociedade em querer ver aquilo. Porque senão, realmente, há casos de projeto de lei parado há 10 anos lá na Câmara dos Deputados. Até porque qualquer um pode escrever o projeto. Né? Escrever então, pode, mas pautar... Pautar é que é difícil, né? O presidente é o cara que faz essa análise. Né? E o nosso fez essa análise e mandou para frente o projeto, mas parou na comissão, e com certeza a gente sabe que é natural também. Dizem que alguém falou que toda unanimidade é burra, né? Não sei se isso é verdade, mas é natural que num colegiado, ainda mais de pessoas eleitas pelo povo, que haja divergência de opiniões. E alguns são favoráveis a que haja 21 cadeiras na Câmara, outros são 17, enfim. Mas a questão tem que ir para o debate e tem que ser votado. O que às vezes a gente sente, e eu costumo falar isso, que o grande erro dessa confusão que está acontecendo foi da própria Câmara, digamos assim, do grupo de vereadores. Não um específico, mas do grupo, porque o pessoal não trouxe para debate. É um tema polêmico. É um tema que causa fervor, digamos assim, o pessoal fica incendiado, vai falar disso. Né? População para cá, vereadores de lá têm suas opiniões, mas ninguém falou assim, vamos colocar isso em pauta para o povo dizer o que ele quer? Vamos fazer uma audiência pública? Faltou muito isso na Câmara no todo. Sim. O pessoal anda desacostumado, né? Mas no Brasil inteiro, não é só em Marília. Desacostumado a ser interpelado. Eu falo pessoal, dos vereadores e outros políticos. Estão desacostumados a ser vaiado. O cara quer ser político, mas não quer ser vaiado. Aí toma uma vaia de 2 segundos na Câmara, fica nervoso, xinga os outros, como aconteceu, né? Com o deputado aí, em que pese ser um deputado que tem uma história boa na cidade, mas um destempero, né? Foi um destempero muito grande. Outras vezes também eu já vi, o próprio presidente, tanto o atual como outros, mal começou algum ruído lá, o cara já mete a mão lá naquela campainha lá, feito tudo. Não, deixa o pessoal manifestar um pouco também, porque o povo, supostamente a Câmara é a casa do povo. Exatamente. Mas o povo, pelo jeito, parece que ele tem que ir lá e ficar quietinho, sentar, ver ser votado um negócio que para ele vai prejudicar ele. Ele pode discordar, mas ele tem que discordar bovinamente. Bovinamente. Ótima palavra. Bovinamente, tem que ficar quieto. Bovinamente. Segurar. Ele não pode falar nem não pode nem falar isso. Né? O pessoal, sabe, não é só aqui, tá muito mal acostumado. O pessoal tá esquisito, não entendeu que de 2013 para cá e como que mudou. E nós estamos aqui fazendo um vídeo, isso muda. Isso muda muito. E o pessoal ainda acha, tá lá nos anos 80 ainda. Sim. Aquela política já acabou. Aqui o pessoal precisa renovar um pouquinho mais. Pelo menos eu não conheço nenhuma organização daqui de Marília, seja um canal do YouTube, seja uma pessoa que tem esse hábito de gravar vídeo, de criar um canal no YouTube, de fazer esse tipo de discurso. E esse é o objetivo que eu acabei encontrando aqui, o Denilson também, que tem um objetivo parecido, que é de trazer para a população mesmo, trazer para as massas. Para discutir, né? Para que se discuta, né? O pessoal está aprendendo que isso é um negócio interessante, mas o mesmo problema que carcome, né? Torna carcomida a imprensa, por exemplo, impressa aqui em Marília, né? Em grande parte em tantas outras cidades, também já está carcomendo. A grande mídia vai perdendo espaço, os vídeos também, que é o quê? O político por trás. Assim como tinha lá, o jornal é dono, o político Ciclano. O outro jornal, dono, o político Beltrano. Agora tem lá, agora já está assim também. Canal de TV tal, Marília não sei o quê, é do Beltrano. O canal Marília não sei o quê é do Ciclano. Diferentemente do que nós estamos fazendo aqui. Tem nenhum político. Você está recebendo dinheiro de algum político? Eu não, eu vim de graça, né? Então, também não tem.
Não existe Mas eu nada aceito por trás. patrocínio aí também, viu? Se alguém quiser Mas não de patrocinar um dia... Político não, né? Político não. Não, então assim, acho que também não somos os únicos, acho que tem outras pessoas surgindo. É que essa já é uma E tem que surgir. brincadeira tradicional já no MBL, porque dizia isso que o MBL recebia dinheiro da CIA, depois dizia que recebia dinheiro do PSDB, dizia que recebia dinheiro não sei de quem. Então a gente sempre fala, ó, não recebo, mas se alguém quiser pagar pra gente, a conta tá ali, pode pagar. Tá lá, não vou se fazer quiser, nada do que vocês quiserem, mas pedir a pode conta, pagar. eu dou a conta. Se pedir a conta, eu dou. Mas Aqui em Marília serve a mesma coisa. Eu não estou recebendo de ninguém para fazer as coisas que eu faço. E todos esses que eu estou me envolvendo também eu estou me garantindo de que não são pessoas que estão recebendo, que tem algum interesse, sempre tem. Interesse pessoal sempre vai ter. Não, pessoal é normal também. A gente sempre tenta se distanciar daqueles que têm algum interesse mais egoísta, vamos dizer assim, mais mascarado. Em cima do Movimento Brasil Livre aqui de Marília. A política também a gente não pode ao mesmo tempo falar que ela é importante, falar isso pro povo, e é importante, e é necessário, e o povo, na hora que ele aprender a mexer com isso, a coisa, ele está aprendendo, isso vai melhorar. Ao mesmo tempo a gente não pode, por exemplo, falar assim, não, só vou trazer aqui o cara que não quer saber nada de política. Como assim? Você fala que ele precisa saber de política. Alguém tem que saber de política. Aí o cara vai entender, vai ler, se ele vai ler, penso logo existo. Se ele vai pensar política, daqui a pouco ele vai ter um posicionamento político. Que é diferente do cara ser partidário, com suas opiniões, e colocar tudo em prol de um partido, ou em prol de uma ideologia, ou de um objetivo de curto prazo. Isso. Né? Isso é que é diferente, mas política é necessário, é sadio. A partir do momento que a gente está fazendo o que estamos fazendo aqui, nós já somos agentes políticos de Marília. Né? O militante, ele é um agente político. Verdade. Agora, o problema é quando deixa um partido tomar seus votos, o partido tomar suas decisões em vez dele, né? Nós, do MBL e as outras organizações aqui de Marília também, sempre escuto concordar com essa frase nossa, que é que nós apoiamos e criticamos ideias e não pessoas. Por exemplo, no caso do Wilson Damasceno, agora a gente está apoiando o projeto dele, então não estou tecendo nenhuma crítica a ele. O projeto é bom. O projeto é bom, excelente. Se nós pararmos e olharmos a carreira dos vereadores, vai ser difícil não encontrar um projeto bom. De todos esses vereadores. É a mesma coisa do próprio que eu fiz o vídeo, que é o Coraine. Não ataco ele. Não é ele. Estou atacando o Coraine. A ideia dele ali que foi ruim, que foi... Um destempero ali. Não foi muito adequado, né? Mas isso não pode... Ele não é... O vereador ele inteiro não é só aquilo. Eu queria te dar um exemplo de pessoa que apoia pessoas e não ideias. No mesmo dia... da primeira votação, se eu não me engano, eu não lembro que dia que foi agora, mas teve um rapaz que eu conversei lá fora que ele era assessor de um dos representantes do povo. Não assessor, mas ele era, como é que eu vou dizer, tava junto ali, sabe? Era um defensor de um dos defensores ali, de um dos representantes do povo que estavam ali. Não quero dizer o nome, nem da pessoa, nem nada, mas ele me autorizou a gravar, inclusive, eu tenho a autorização dele em vídeo, que ele autorizou a gravar, e ele era a favor de 17. Certo. E apoiando a pessoa que estava colocando essa ideia dos 17, ele falava qualquer coisa. Tudo que você perguntava para ele, a resposta dele era em favor dos 17, entendeu? Vereadores, não era em favor do que ele pensa, de um raciocínio lógico, não. Era em favor da pessoa que ele estava defendendo. Inclusive chegou o ponto de uma senhorinha falar para ele assim, mas e a água aqui em Marília que vocês não estão vendo? Ele falou para ela assim, você quer água, vai na chuva. Falou para ela, você acha? Olha o destempero da pessoa. Isso justamente porque ele estava apoiando uma pessoa e não ideias, e não vendo o que era vantagem e o que era desvantagem, né? Isso que ele falou é uma das coisas aí. Tem muito discurso, alguns são falaciosos, como a questão aí que eu falei do Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Justiça teria determinado que Marília tivesse 21 vereadores. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Né? Existem opiniões de cá ou de lá, isso é uma coisa, mas tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira. Sim. Então, agora tem coisas que tem opiniões aí. Por exemplo, alguns falam, e representatividade? Não é melhor ter 21 para representatividade? Eu, na minha opinião, digo que é. Mas precisa aumentar o gasto público para ter 21, para ter 17, para ter 26? Esse que é o X da questão. O foco não é exatamente no número. O foco é na quantidade de vereadores. No gasto público geral da Câmara hoje é X. Sim. Todo ano a Câmara devolve 3 milhões para a Prefeitura, que vão ser usadas na educação, saúde, etc. Se você elevar o número de vereadores, e desses 3 milhões cai pela metade. Vai para 1,5 milhão. Vai consumir 1,5 milhão a mais por ano. Com certeza.
Né? Isso se não passar algum outro projeto, como estão querendo agora o segundo assessor do vereador, né? Que é outra coisa para a gente discutir, mas, enfim. Na situação que o Brasil está, todo mundo aí, muita gente só vai ter frango mesmo no Natal esse ano. É um ano complicado para todo mundo. Então, assim, eu acho que faltou uma certa sensibilidade dos vereadores em relação a essa questão. Nessa situação, aumentar gasto público, né? Porque tudo que você vai pedir, não tem dinheiro. Mas 1,5 milhão a mais tem. 1,5 milhão a mais para gasto público. Para aumentar o vereador tem. É lógico que seria melhor, eu acredito. Né? Ter mais vereadores. Mas não sei o quanto melhor também. Mais 4 vereadores, por exemplo. Essa representatividade. Porque vai entrar mais o cara mais simples, mas essa não é uma realidade. Essa não é uma realidade. Nós tivemos 21 tempo atrás. Aí tinha mais pobre lá. O carroceiro estava lá, por acaso, na Câmara? Se existisse isso, então teria um japonês. Teria isso. Não é bem assim que funciona a política. Teria índio, não é assim que funciona. Coloca-se à disposição da população vereador para ser votado e ele vota. Se o número aumentasse a diversidade, teriam mais mulheres. Então, por exemplo, seriam 6, 7 mulheres, não seriam só uma. Não é porque vai ter 21. Essa da diversidade, essa já não. Já houve 21 em tempos passados aí em Marília, muitas vezes sem nenhuma mulher. A diversidade não existia. Né? Não existia. Existia muito menos, na verdade. Porque no momento que a sociedade se abre, a diversidade ela é expressa em quem as pessoas votam, independentemente do número. Né? Agora, se tivesse 50 cadeiras aqui em Marília nos anos 30, não ia ter nenhum negro e não ia ter nenhuma mulher, ponto final. Com certeza. Não, do mesmo jeito que daqui a 30 anos, com certeza vai ser mais diversificado. Vai ser mais diversificado e tende a ser mais cada vez mais. A sociedade vai mudando. E hoje nós temos lá na Câmara uma certa diversificação. Nós temos policiais militares, nós temos lá um delegado, mas nós temos lá o Maurício, que é tenente aposentado da Polícia Militar, mas alguém que entrou lá soldado, é o cara que batalhou a vida toda e tal, e conseguiu aposentar. Nós temos lá o dono de um bar, que é o tal do João do Bar. O João do Bar. O João. Né? Temos lá um cara, eu não sei como é que como que ele aposentou, acho, o Cícero do Ceasa, mas ele atuou ali na área. Pensa um cara ligado ao pessoal ali há muito tempo. Também está ali. Se o pessoal lá daquela comunidade, ao invés de votar nele, quisesse votar na mulher, teria votado, mas não votou, velho. É sempre pernicioso, eu acho, quando a lei vem querer resolver pelo povo, no lugar do povo. O que o povo tem que pular? Resolver a força, né? É parecido com as cotas. Não, você vai. Então vou ter que eleger de qualquer jeito aqui vamos pôr cota lá. Isso não é bom. Não faz o menor sentido, né? Não faz muito sentido, não. Já virou essa página no Brasil inteiro, já aprendeu só um pouquinho, dá uma viradinha, mas você pode voltar a qualquer momento, viu? Pode voltar. A gente aprendeu que passar força, essas coisas, não dá certo. Eu acho que a questão da representatividade seria até bom, mas sem aumento de custo. O vereador, ele não tem nem salário. A lei fala para ele, fala que o que ele ganha subsídio, né? chama subsídio. Por quê? Porque não é para o cara ter isso como carreira. Isso é para ele, tudo bem ele receber. Porque ao contrário, também discordo, tem gente que fala, não, mas para ir lá na Câmara, quer dizer, ir lá 4 vezes por mês, não, a função, o cara ganha muito, tinha que ganhar meio salário mínimo, veja. Não é assim que funciona o trabalho de vereador, né? Só quem não conhece sabe que o cara tem que ter uma dedicação muito maior na vereança para exercer. Ele tem que pesquisar, ele tem que ir atrás, falar com pessoas, não dá para ele. A função do vereador não é só ir lá uma vez por semana na Câmara, é muito mais do que isso. Então é legal que ele tenha um subsídio mesmo, como a própria lei fala, né? Mas o quanto que determina é a sociedade, determina é aquela cidade. Então tem lugar que se ganha X, ganha Y. Num passado aqui de uns 30 anos mais ou menos, o pessoal não ganhava nada para ser vereador aqui. Certo? Eu já concordo com essa ideia. Pode ser. Né? Sem assessor, sem verba. Eu acho que. Mas para outro. Isso é para outra conversa. Eu acho que poderia ganhar menos. Eu acho que se a gente tivesse agora, nesse momento de pendura, que todo mundo está, e a gente tivesse que aprovar 17, tivesse que aprovar 21, a gente teria que mexer nos vencimentos deles para baixo. Fixar em lei, alguma coisa assim, sabe? Existem algumas restrições, né, legais. Você não pode vincular o salário de um poder ao outro, você não pode falar assim, o salário do vereador será o equivalente ao do professor, por exemplo, não pode. O professor está no poder executivo. Não faz sentido essas coisas. Mas assim, não... legalmente não pode. Agora, eticamente, vamos pensar do ponto de vista ético, eticamente não faz muito sentido.
o vereador ganha mais que um professor. Todo mundo fala lá. A gente o Brasil, ele está vivendo, eu acho que o discurso até, ele é preparatório para a ação real. Então já faz algum tempo que muita gente vem falando, seja em televisão, em vídeo, política, vem falando, olha, a profissão mais importante do Brasil é o professor. E eu concordo plenamente. Como policial militar, sei que é importante na minha função. Muito importante, porém, a de professor é a principal, na minha opinião. E a gente fica falando que é o mais importante, mas um vereador ganha quase 7 salários mínimos. E o professor aqui de Marília, um professor de MF, ganha menos de 3 salários mínimos. Então, bruto. Estou falando em valores brutos. É uma diferença muito grande, né? Uma diferença muito grande. É uma coisa que precisa ser meditada, porque há cidades como, por exemplo, Sorocaba, em que o diretor de escola ganha o salário equivalente ao do prefeito aqui de Marília. Nossa Senhora. Imagina quanto um ganha bem lá o professor. Tem que pegar pelo bom exemplo, né? É pelo bom exemplo. É uma cidade diferenciada, porque é uma cidade muito grande, que teria que ter muitos problemas, não tem tanto pelo tamanho dela, porque ela trabalha muito bem essas questões, né? Então, eu acho que essa questão da remuneração precisa ser revista, sim. Agora, neste momento, aumentar o número de vereador e, consequentemente, aumentar a folha de pagamento, não tem cabimento, na minha opinião. Acho que das demais pessoas que estão conosco, da sociedade civil organizada neste momento. E olha que lá tem sempre pessoas, inclusive, que já saíram candidatas a vereador, então elas estão votando contra elas, né, digamos assim, em prol da comunidade. Entendo. Porque havendo mais vagas... Entendo, eles vão querer se candidatar, mas eles estão votando para 13. Votando para 13. Você pode ter certeza que esses vão ser que vão ter mais apoio da população. Claro que sim, porque são pessoas que estão cortando na carne, né? Porque 21 melhora bastante a chance de as pessoas entrarem e concorrerem nas carreiras legislativas. Vamos encerrar, né?